Olá pessoal, hoje é dia 18 de novembro de 2018, meu nome é Gilmar e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. Basicamente eu vou comentar duas notícias, né? A primeira é a questão da saída dos médicos cubanos do Brasil, né, do programa Mais Médicos, e a segunda eu quero retomar, na verdade, um assunto que eu já havia comentado, que foi aquela denúncia que a Folha de São Paulo fez alguns dias antes do segundo turno, dizendo que algumas empresas estariam pagando por impulsionamento das mídias sociais a favor do Bolsonaro, tá certo? Bom, a questão do programa Mais Médicos, né? O que acontece? O Bolsonaro, no início da semana, ele condicionou a permanência dos médicos cubanos a algumas exigências, algumas pré-condições. A primeira delas era a de que os médicos cubanos deveriam receber o seu salário integral. Ou seja, hoje um médico desse programa Mais Médicos recebe aí aproximadamente 11 mil reais, e no caso dos médicos cubanos, esse médico fica com 3 mil reais e o restante vai para a ditadura cubana, tá certo? Bom, então Bolsonaro diz, não, você trabalhou, você recebe integralmente seu salário. Isso que serve para qualquer profissional do Brasil, vai servir para os médicos estrangeiros. Não faz sentido que o país de origem fique retendo 75% do seu salário. Segunda pré-condição é que os parentes desses médicos pudessem vir ao Brasil. Porque o que acontece com o programa Mais Médicos? Precisamos ser claros nisso. Os médicos cubanos, depois eu vou detalhar isso melhor, os médicos cubanos vão para os países estrangeiros, né, no caso vêm para o Brasil, mas não é só o Brasil, eles estão em vários países, e os seus parentes ficam na ilha como reféns, para impedir que esse médico peça asilo político. Então o Bolsonaro quer acabar com isso. E terceiro, que é uma reivindicação das entidades aí, de classe da medicina, de que todos os médicos que participam do programa Mais Médicos passem pela prova do Revalida. Né? O que é essa prova? É uma prova onde você, que foi formado em um outro país, possa garantir que a sua formação esteja de acordo com o que se exige no Brasil. Né? Então, nós temos muitos brasileiros, por exemplo, que fazem o curso de medicina na Bolívia. Tá? Então, quando esses médicos se formam e voltam para o Brasil, para que o diploma que foi dado na Bolívia possa valer no Brasil, eles precisam passar por esse programa Revalida. É assim para todo mundo, não faz sentido que o programa Mais Médicos seja diferente. Tá? É claro que o governo cubano não aceitou, né? Na verdade ele fez até uma retaliação, porque não há nenhum documento oficial do Brasil nesse sentido, mas de imediato o governo cubano ordenou a que seus médicos saiam do Brasil. Imediatamente. Então são aproximadamente aí 8.300 médicos aproximadamente que vão sair do Brasil e vão voltar para Cuba. Tá? É claro que isso vai causar um transtorno no atendimento médico, né? Segundo alguns dados que eu apurei, no Brasil tem aproximadamente 1.600 municípios que só têm médicos cubanos, então esses municípios ficarão desassistidos. Né? E tem muita gente questionando, olha, o Bolsonaro errou porque o Brasil vai ficar sem os médicos, etc, etc. Eu queria colocar essa discussão de um outro ponto de vista. Olhem só a irresponsabilidade do governo da Dilma Rousseff, que foi quem introduziu o programa Mais Médicos, em deixar uma parcela da população brasileira, deixar a saúde de uma parcela importante da população brasileira nas mãos de um governo estrangeiro. Porque foi isso que aconteceu. Ora, se eu tenho mais de aproximadamente 1.600 municípios que dependem de médicos estrangeiros para atender a população, isso implica que eu estou deixando na mão de nações estrangeiras a saúde do Brasil. Este é o ponto. E olha que o governo Temer ainda foi diminuindo a quantidade de médicos cubanos, que eram aproximadamente 10 mil, baixou para 8.300. O que acontece perceba o tamanho da irresponsabilidade. Na sanha do governo brasileiro de enviar dinheiro para Cuba,
ele deixou a nação brasileira dependente de uma nação estrangeira. Este é o ponto central, tá? Outra coisa que eu queria abordar, o programa Mais Médicos é uma vergonha, a forma como o programa Mais Médico foi instituído com relação aos médicos de Cuba é uma vergonha. Primeiro, aceitar que 75% do salário ficasse na mão de Cuba, que é uma forma de financiar uma ditadura, financiar a ditadura cubana, né? Cuba trata os seus médicos como mercadoria, porque os médicos não vêm só para o Brasil, tem uma série de países que tem este programa, tá? Onde é feito um acordo em separado, quer dizer, todos os médicos que vêm para o Brasil do programa Mais Médicos, que são da Argentina, do Paraguai, de qualquer outro país, eles vêm para cá e recebem salário integral. Somente os médicos cubanos é que passam por um acordo separado com uma tal de OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, ligada à ONU. Imagine a ONU patrocinando esse tipo de ação. Quer dizer, o governo cubano trata os seus médicos como mercadoria. Para quê? Para que Cuba arrecade mais dinheiro para sustentar a ditadura cubana. Tá certo? Segundo dados que saiu na própria Folha de São Paulo, desde o início do programa Mais Médicos, o Brasil já repassou para Cuba aproximadamente 7 bilhões de reais. É muito dinheiro, tá certo? O valor que Cuba recebe do Brasil do programa Mais Médicos é maior, preste atenção, é maior do que o valor que Cuba arrecada com exportação de charuto, por exemplo, que é um dos principais, pelo menos é o produto mais famoso de Cuba, né, os seus famosos charutos cubanos. Então, para vocês verem aí o nível de irresponsabilidade do governo da Dilma Rousseff e o nível de decadência, de degeneração moral da ditadura cubana que transformou sua população em mercadoria. E olha só, se nós olharmos toda a esquerda que fica defendendo essa ditadura, eles estão, na verdade, defendendo, usando uma linguagem marxista, defendendo a mais-valia. Só que quando é uma ditadura que eu apoio, aí pode. Quando é uma ditadura comunista, aí pode transformar sua população em mercadoria. Aí pode explorar a sua população. Isso é vergonhoso. Eu acredito, por mais que nós tenhamos transtornos, nós vamos ter sim, nós não podemos negar isso, né? Inclusive o próprio ministro da Saúde do governo Temer está se mexendo, já lançaram um novo edital emergencial para tentar suprir essas vagas, né? Não vai ser fácil, tá? Mas a medida do Bolsonaro foi correta, porque nós não podemos deixar na mão de uma nação estrangeira a saúde do nosso povo. Isso aí é uma irresponsabilidade que nós não podemos compactuar. Por mais que nós tenhamos aí algum transtorno, e vamos ter, como já disse, mas a medida foi correta, tá? Rapidamente, para concluir, hoje saiu um artigo da Ombudsman da Folha de São Paulo, né? Ombudsman é aquele jornalista que ele serve aí, ele é um porta-voz dos leitores do jornal, vamos dizer assim, né? Ela voltou ao tema da matéria da Folha de São Paulo, que dizia que empresas estariam comprando, né, serviços de divulgação, de disparo de notícias nas redes sociais em favor do Bolsonaro. Lembrando que aquela matéria da Folha saiu às vésperas do segundo turno, 5, 6 dias do segundo turno, e até agora a Folha de São Paulo não soltou nenhuma evidência. Pior ainda, o próprio Tribunal Superior Eleitoral fez uma solicitação para essas redes sociais, para o Twitter, para o Facebook, para o WhatsApp, e esses órgãos, por escrito, oficialmente, declararam que a campanha do Jair Bolsonaro não recebeu, não contratou nenhum tipo de disparo de manchete, de matérias, de notícias favoráveis ao candidato, né? Então, até agora, a Folha de São Paulo não soltou nenhuma evidência, mas insistem com a mentira, não assumem que cometeram uma falha, né? E se escondem, né? Como eu já disse anteriormente, numa regra, numa lei inclusive, que ela é legítima, que é a defesa, né, a preservação da fonte, só que
a Folha de São Paulo usa esse argumento da fonte para continuar mentindo. É isso que ela está fazendo. Tá? Então, só para reforçar aqui, né, que a Folha de São Paulo, na verdade toda a grande imprensa, não é confiável. É claro que a gente precisa ler esses jornais, né? A gente precisa saber o que eles estão dizendo, como eles estão dizendo, mas nós não podemos acreditar nas matérias. A grande mídia, não só no Brasil, mas mundialmente, a grande mídia não é confiável. Tá certo? Temos que ler com muita atenção. Tá? Não aceitar essas informações como verdadeiras, porque elas não são. Tá? E a Ombudsman tentando justificar de todas as maneiras esse equívoco, essa falha enorme, essa mentira, na verdade, não foi um equívoco não, essa mentira que a Folha de São Paulo soltou às vésperas da campanha. Tá? Então, fico aqui de novo, né, aguardando a Folha de São Paulo mostrar as suas provas, que ela diz que tem. Se você ler a matéria da Ombudsman, o redator da Folha diz que tem a prova, mas não solta a prova para preservar a fonte. Então, em nome de uma preservação da fonte, ela se coloca no direito de mentir para a população. Então, muito cuidado ao ler a grande imprensa. Tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, tá? Até o próximo vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal. Curta o vídeo, compartilhe, deixem seus comentários, que eu leio todos com a máxima atenção, tento responder aí na medida do possível, tá? Então, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.